Talvez dentro disso entre o Gabigol. Já estão se falando nisso. Talvez da possibilidade do Gabigol ir para o Barcelona. Então, se o Barcelona entrar na parada, gente, aí o Flamengo... Não, estão se falando... Fica retardatário, né? Pela lesão do Vidal, e como não tem um substituto à altura do Soares, né? Como de não 6 a 8 meses. Não, 4 meses. 4 meses. 4 meses. 4 meses. O 6 a 8 meses é o Valse, o zagueiro, né? Isso, do São Paulo. Então, já estão se falando nisso. Numa possível ida do Vidal, pode acontecer. Não tem atacante. O Barcelona hoje não tem atacante. Né? A ida do Gabigol para lá, vamos esperar. Eu acho que o Gabigol também tem chance. O Flamengo está fazendo o timão, né? Além do time que se tem, ele sentiu em alguns lugares que tem que contratar algumas peças importantes. Está contratando, está indo contratar muito bem. Eu acho que o Flamengo vem muito forte, já é forte. Mas se essas contratações acontecerem, Michael agora chegando, é que eu acho que esse garoto vai ser um ídolo no Flamengo. A maneira dele ser tem muito a ver com o time do Flamengo. Então eu acho que o Flamengo está contratando bem. Vamos aguardar. Eu acho que a única definição é a permanência ou não do Gabigol. Eu acho que o Flamengo também quer e quer o Pedro também. Não é só o Gabigol, não. Eles têm interesse de ficar com o Gabigol e permanecer e contratar o Pedro. Carlos Alberto, vamos supor que o Gabriel não fique e aí chegue o Pedro. O que muda no time do Flamengo na forma de jogar? Boa noite. Boa noite, Theo. Boa noite, amigos da bancada. Boa noite, pessoal de casa. O Pedro, na minha opinião, ele é um jogador de mais de área, né? O Gabriel, ele tem uma movimentação maior. Não que o Pedro não tenha essa qualidade, ele sabe também sair da área, ele sabe servir. Eu acho que com as contratações que o Flamengo está fazendo, né? A contratação do Pedro substituiria, para mim, na minha opinião, muito bem a ausência do Gabriel. Agora, como o Ricardo falou, essa situação do Barcelona, né, se isso realmente for verdade, aí complica um pouco para o Flamengo, porque competir com o Barcelona realmente é muito difícil. Mas vamos aguardar. Agora, com relação a essa história do Barcelona, eu dei uma passada de olho nos jornais, os principais, né, da Espanha, o Marca, o AS. O Mundo Deportivo deu uma notinha bem pequenininha, mas o Marca e o AS não tocam no nome ainda do Gabriel, não. Sormani, o Gabriel, que você viu ali falando, o Marcos Braz, tivemos uma conversa muito boa ontem. O que se fala, não é oficial, é que o Flamengo pagaria cerca de 85 milhões para ser liberado o Gabriel, reais. 85 milhões de reais, e ele ganharia 4 milhões de euros por ano, que dá mais ou menos 1,6 milhão por mês. É um investimento que vale? Boa noite. Tudo bem, Theo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros, para quem nos acompanha nesse momento. Eu acho que vale. Acho que vale porque nos 2 últimos anos o Gabriel mostrou que ele te 80% seria, por 80% dos direitos federativos. Vale. Nem que fosse por 60%. O importante é você contar com o Gabriel. E nos 2 últimos anos ele mostrou que ele te entrega gols e títulos. Se ele tiver numa equipe bem alinhada e bem formatada. Eu acho que vale. Eu acho que o Flamengo está se preocupando em montar um time, um elenco mais forte para essa temporada por conta da Copa América. O campeonato não para e a tendência é o Flamengo pode perder até 5 jogadores durante a Copa América. Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Rodrigo Caio e o Arrascaeta. E se tiver o Gabriel, mais um. Se tiver o Gabriel, perde o Gabriel também, 6. Então ele tem que se preocupar em reforçar o time. Mas eu acho que antes de se reforçar, eu acho que o Flamengo deveria pensar na permanência do Gabriel. Respeito a opinião de todos os companheiros aqui. Eu acho que o Pedro não é a mesma característica, vai mudar completamente o estilo de jogo do Flamengo, vai perder aquela velocidade ofensiva, ele não tem velocidade, ele é um cara muito letal dentro da área, se movimenta bem, concordo com o Carlinhos, com o Carlos Alberto, mas aquela velocidade de movimentação que ele tem juntamente com o Pedro Henrique, com o Bruno Henrique, o Pedro não tem. Então vai ter que mudar esse time. Tudo bem, você pode mudar. O português, o Jorge Jesus é ótimo. É um mister. Ele vai encontrar a solução, sem dúvida alguma. E pode ser, claro, pode ser o substituto. Mas o jogo do Flamengo vai mudar. Se o Gabriel não chegar, se ele não for contratado, o Flamengo vai mudar o seu jogo. Porque esse estilo do Gabriel, o Pedro não tem, na minha opinião. Simon, o homem das Copas, como é que você vê os dois jogadores, Pedro
e Gabriel nesse time do Flamengo. Boa noite, Theo, companheiros, a todos que nos acompanham. O substituto ideal para o Gabigol seria o Cavani, na minha opinião. Esse sim teria bala na agulha. Eu acho que o Flamengo, o melhor lugar para o Gabigol é o Flamengo. Agora, entrando o Barcelona na jogada, muda de figura. Aí, para mim, o Gabigol, se tiver a mesma proposta, o Barcelona vai. Agora, com proposta dos times ingleses que estavam se apresentando para comprar o Gabigol, eu ficaria, se eu sou o Gabigol, ficaria no Flamengo. Muda bastante, na minha opinião. O Gabigol é um jogador pronto. O Pedro pintou muito bem, é um cara de muita técnica, um fino no jogador, mais de dentro da grande área, e teve uma lesão grave, gravíssima a lesão que ele teve no joelho, voltou, não é ali no Fluminense ainda, agora foi para a Fiorentina, não se estabeleceu, mas é um belo jogador. Eu acho que muda bastante a configuração, evidentemente que o Flamengo está jogando todas as apostas no Gabigol, eu acho que a briga endureceu um pouquinho mais se o Barcelona de fato vier as ganha, e o Gabigol tem demonstrado aí um grande time, e o Barcelona dessa transferência, mas o Pedro, é claro que é um bom jogador. Ontem até no AUP, o Romildo, nós mostramos na entrevista, o Grêmio meio saiu fora. O presidente do Grêmio. O presidente do Grêmio disse que o Gabigol não está mais, o Pedro não está mais nos planos, não é? Então, provavelmente, a tendência é vir para o Flamengo. Mas eu acho que muda bastante e o Flamengo perde, porque, na minha opinião, o Gabigol está pronto. É um artilheiro que rende, que faz gols, e que já provou, de que não foi só esse ano, no Santos também. Provou que voltou a ser aquele Gabigol que, quando pintou, para mim era um jogador top, não é? Que ia arrebentar a boca do balão como é hoje. Aí deu aquela caída quando foi para a Inter, que foi para o futebol português, não rendeu, veio para a Olimpíada, foi bem, e aí no Santos arrebentou e no Flamengo arrebentou. Agora eu acho que muda, mas enfim, eu acho que o Flamengo tem que continuar lutando, porque o Gabigol, se ficar no Flamengo, o que eu acho é que o Flamengo quer os dois, tá? Não, o Flamengo quer os dois, sem dúvida. Porque e cabe os dois. Ele quer e cabe os dois. Sabe por quê? São características diferentes. Às vezes, você numa Libertadores no jogo, você precisa de um jogador de área. E não é a característica do Gabigol. Ele entra bem na área, mas é um jogador, como falou. Mas essa recomposição de time do Jorge Jesus é exatamente por isso. Ele pediu entre 6 e 7 reforços para essa temporada, contemplando essas posições que para ele eram posições que ainda precisavam de uma observação. O Flamengo ainda não contratou um lateral direito substituto. Não. Só tem o Rafinha. Ainda precisa do lateral direito substituto. O Flamengo está contratando o Thiago Maia para ser volante do time do Flamengo, para dividir essas obrigações com o Ilharão. De repente, ele e o Gerson jogando, dois canhotos no meio campo, pode ser um volante e um homem de saída de bola. Enfim, o Flamengo contratou um zagueiro, Gustavo Henrique, exatamente para suprir essa ausência. Ótimo zagueiro. Você conhece, você jogou nessa posição, você sabe. Eu vi ele jogando, eu vi várias vezes. Gustavo joga, um belo jogador. Joga muito. Agora Ricardo, você falou do Michael. Você é zagueiro, tá jogando contra o Flamengo. Bruno Henrique tá em cima. Aí sobe a plaquinha, 20 minutos, segundo tempo, vai sair o Bruno Henrique. Você comemora, vai entrar o Michael. É a fome com a vontade de comer. Sai um que corre e um que corre mais ainda para entrar. Não, o Flamengo está contratando muito bem. As características dos jogadores, eles foram atrás de jogadores... como Pascoal. E digo mais, tá? Todos que foram contratados vão lutar pela titularidade. Podem ter certeza. Você coloca nessa turma aí Pedro Rocha também? Vão lutar também. O Gustavo Henrique, Pedro Rocha, Michael. O Pedro Rocha é o seguinte, ele não foi bem no Cruzeiro. Eu vi alguns jogos, eu não gostei. Eu adorava ele no Grêmio. Ele joga muito no Grêmio. É um jogador, sim, jovem. O Flamengo está contratando jogadores jovens, com capacidade, e recuperar esse jogador, por que não? Eu acho que contratou todos os jogadores que o Flamengo vai bem ou não, vamos ver, o tempo dirá. Agora, o que o Flamengo precisava, as contratações pontuais, eu gostei. Você, Carlos Alberto, colocaria de repente, vamos supor que dê certo, Bruno Henrique e Michael para jogarem juntos. A gente está vendo aí a chegada do Michael hoje no aeroporto Santos Dumont, momento que ele chega, o Chapolin ali, ó, recebendo o Michael. Foi o primeiro contato dele com a torcida do Flamengo. Ele chegou ao Rio de Janeiro hoje. O jogador bom você pode botar junto que vai dar coisa boa. Zagallo que o diga, né? Agora, isso é um trabalho que quem vai ter é o Jorge Jesus, né? Tem Michael, tem Pedro Rocha, tem Bruno Henrique. Gabigol. Porra, gente joga daquele lado. Gente demais ali pra jogar. O único problema quando você tem o
fazer até um paralelo aqui, quando você vai no supermercado, você tem muito dinheiro, às vezes você bota no carrinho coisas que você não precisa, né? Então acho que... O carrinho do Flamengo tem coisa que não precisa agora? Não, agora eles estão fazendo contratações realmente pontuais, né? Em cima do que o Sormani falou, eu disse que o Pedro é diferente do Gabriel. É um jogador mais de área e o Gabriel se movimenta mais. Eu acho que qualquer jogador que venha hoje para substituir o Gabriel vai mudar o padrão de jogo